Estamos ao vivo nesse 20º dia, dia 20 dessa série falando aí sobre Jesus. Tem uma coisa muito legal que eu gosto de Jesus. Jesus, ele escolhia os improváveis. Eu acho isso muito legal quando a gente vê e pensa na trajetória de Jesus. Eu estava pensando, até fiz um texto hoje aí no Facebook, que quando Jesus ele chama sua equipe, uma das pessoas que compunha a equipe de Jesus era Judas Iscariotes. Eu sempre costumo dizer que Judas ele é muito mal interpretado. As pessoas falam, né? Tem até, acho que não sei se é hoje ou amanhã, já entra aquela questão de uma tradução que é malhar o Judas. E aí as pessoas, que Judas era um safado, Judas é um traidor, que Judas era isso, Judas era aquilo, Judas não prestava. Assim, calma aí, camarada. Calma aí, vamos pensar um cadinho. Primeiro que ele estava na equipe de Jesus, então a gente tem que pensar nisso. Segundo, quando a gente lê um pouquinho a palavra, a gente entende que Judas ele cuidava da bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro da equipe de Jesus. E eu não sei você, mas eu, por exemplo, não coloco meu dinheiro na mão de qualquer um, não. Então ele tinha confiança de Jesus até nesse quesito aí para poder cuidar do dinheiro dele. Sim, nós sabemos que depois ele traiu Jesus, né? E eu costumo sempre dizer uma coisa. Já havia uma profecia, os profetas no passado já falavam que ele seria traído por um dos que era seus. Isso daí já é uma profecia, já ia acontecer. Mas a profecia não falava que seria Judas. Entendeu? Haviam 12 na equipe de Jesus. Não estava escrito na profecia que seria Judas. Judas escolheu trair. Havia sim uma profecia de que haveria uma traição. Mas a opção de trair foi dele. Mas Jesus escolhia os improváveis. Isso é muito legal. E Judas foi um deles. Mas você tem que entender que Judas também curou. Judas também libertou. Judas fez parte daquela equipe de 72 pessoas que saíram de dois em dois, aí levando o evangelho de Jesus, pregando, e depois retornaram se alegrando com os feitos que eles realizaram em nome de Jesus. Judas estava no meio dessa galera. Outra coisa que me chama atenção quando a gente fala de improváveis, né, de que Jesus escolhe, é Pedro. Cara, Pedro... Eu só não posso falar que Pedro era analfabeto, porque todo judeu aprende a ler e escrever. Mas Pedro ele tinha uma dificuldade muito grande de escrever. Tanto é que até os dias de hoje, quando os tradutores pegam as cartas paulinas, de Pedro, né? As cartas de Pedro, até hoje os tradutores falam que são as cartas mais difíceis de se traduzir, porque o grego de Pedro é horrível. Pensa num camarada que estudou inglês ali no 6º ano e tenta escrever inglês só com inglês de 6º ano. Era Pedro. Então era muito difícil, até os dias de hoje é muito difícil traduzir as cartas de Pedro. Era um pescador como tantos outros, e Jesus escolhe um camarada desse para poder fazer parte da equipe dele. Jesus gostava dos improváveis. Jesus gostava dessa galera. Eu já falei sobre isso, mas eu volto a repetir. Jesus chamou um publicano e um zelote para a equipe dele. Pensa em dois tipos de pessoa que eram odiados pela população. Um, publicano porque extorquia o povo. O outro, zelote, porque matava representantes do Império Romano. Então, eram pessoas que não eram muito benquistas, e Jesus chamou esses caras mesmo assim. Improváveis, mas ele quis fazer isso. Uma outra coisa que eu acho muito legal é que Jesus ele curava leprosos. E para curar um leproso, você tinha que tocar no leproso. E pense em algo impensável dentro da cultura judaica. Porque se você tocasse um leproso, você poderia se tornar um leproso. E se você se tornasse um leproso, você era um pária da sociedade. Você não poderia ficar mais com a sua família, você não poderia ficar nem dentro da cidade, tinha que ficar fora da cidade. Jesus mesmo assim toca nesses improváveis. Eu acho muito legal porque nós estamos vivendo um tempo diferente, né? E é bom de pensar um pouco sobre isso. A gente quer sempre perto da gente aqueles que, entre aspas, vão dar certo. O cara bom, o cara sem vícios,
o cara sem problema. Eu vejo muitas igrejas, denominações, não só protestantes, mas outras denominações que se consideram cristãs também, querendo colocar dentro do seu hall de membros, dentro das pessoas que estão ali dentro da sua comunidade de fé, apenas aqueles que têm dado resultados ou que podem dar resultados. Sendo que Jesus, bem na verdade, não chamou essas pessoas assim. Eu fico olhando para a equipe de Jesus e vejo que as pessoas que deram mais resultados eram os improváveis. E conseguiram realizar grandes coisas, grandes feitos. É bom a gente pensar sobre isso, sobre essa questão de que Jesus se relacionava com quem muitas vezes a sociedade não gostava. Jesus se relacionava com quem muitas vezes a sociedade não queria perto. E que muitas vezes a sociedade até mesmo excluía. Eu me lembro de uma passagem que fala que Jesus ele foi repreendido porque falavam que os discípulos de um certo líder religioso da época jejuavam, oravam, e os discípulos de Jesus comiam e bebiam. E aí fala, poxa, por que isso? A gente jejua, a gente ora e você está aí. Aí fala assim, opa, calma aí, filhão. O noivo está entre eles. Quando o noivo está entre eles, tem que ter festa. Mas vão chegar os dias em que o noivo vai ser retirado deles. Nesse tempo, eles vão jejuar e vão orar. Eu acho isso fantástico. Jesus se relacionava com os improváveis. Ele estava sempre no meio deles, se alegrando, festejando, porque sabiam que depois da sua subida, da sua ascensão, os dias seriam difíceis. Jesus cura, Jesus toca, Jesus tocava em mulheres para curar. Alguém pensava dentro da cultura judaica, ele fazia mulheres entrarem dentro da sinagoga. Algo que quebrava totalmente o estereótipo religioso, o paradigma religioso. Uma mulher dentro da sinagoga, como pode? Ele gostava de se relacionar com os improváveis. E eu acho isso legal. Pense nisso. Eu comecei a desenvolver um trabalho depois de muitos anos. Há uns 10, 15 anos a gente já fazia um trabalho muito bacana em cadeias, presídios, enfim. Mas de uns tempos para cá, a lei apertou um pouco mais, até porque alguns dos nossos irmãos começaram a fazer besteiras dentro de presídios e cadeias, e aí a lei apertou um pouco mais. Ano passado eu tive a possibilidade de fazer um curso na escola penitenciária da CIAP, né, que é Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. E fiz esse curso para poder novamente me habilitar para poder entrar nos presídios, cadeias e tudo mais. Graças a Deus consegui entrar, fazer isso, passar pela triagem. Porque tiveram muitas pessoas que fizeram o curso, mas não passaram na triagem por N motivos. E, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus, estou trabalhando novamente na cadeia pública municipal de Volta Redonda. E a cada semana tem sido assim impressionante. Impressionante. Eu fico vendo as pessoas disputando os púlpitos dos templos, sendo que muitas vezes existe pessoa do seu lado esperando uma palavra sua, sabe? E às vezes você não precisa entrar numa cadeia pública como eu estou entrando. Às vezes o seu vizinho, o seu amigo, aquela pessoa que ninguém quer dar certo, aquela pessoa que gosta de beber, aquela pessoa que gosta de cheirar, gosta de fumar. Improvável, porque muitas pessoas olham para elas e falam assim, isso aí não vai dar nada não, deixa pra lá. Era exatamente esse tipo de pessoa que Jesus queria perto. Improváveis. Estamos no período de Páscoa. E é interessante porque eu gosto sempre de falar o seguinte, o mundo aí fora e algumas religiões chamam o que Jesus fez na cruz de paixão. Eu não gosto muito dessa palavra, porque paixão significa um sentimento. Paixão passa. Mas eu chamo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário de amor. Porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E Jesus decidiu, ele escolheu nos amar, os improváveis. Jesus sabia que teriam estupradores, ladrões, assassinos,
pessoas ruins, mentirosos, religiosos, enganadores. E mesmo assim falou assim, não, vale a pena morrer por eles. Cara, a gente não entende isso. Improváveis. E ele escolheu dar a vida por eles, escolheu estar com eles. Então eu tento a cada dia seguir o exemplo de Jesus. Muitas vezes falho, mas tento seguir o exemplo de Jesus, estando perto dos improváveis e tornando eles prováveis na presença de Deus. Pense nisso. Um abraço.